você trouxe a tua Bíblia, abra comigo no livro de Neemias, a partir do capítulo 6 e versículo de número 2. Neemias, capítulo 6, a partir do versículo de número 2. Essa semana Deus falou muito comigo com essa palavra. Eu ia ministrar essa palavra domingo passado, mas quando eu cheguei aqui, eu vi que o Senhor mudou a direção e eu segui aquilo que Ele tinha preparado para nós naquela manhã. E hoje, o Senhor confirmou algo poderoso. Essa mensagem eu tenho certeza que vai impactar os nossos corações. E se você estiver aberto para ouvir Deus falar, Ele vai falar conosco nessa manhã. Quantos acharam? Digam glória a Deus. Neemias capítulo 6, a partir do versículo 2, diz assim: Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhes mensageiros com essa resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir me encontrar com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem e eu em todas elas dei a mesma resposta. Repita comigo: eu lhe entreguei a mesma resposta. É assim que você vai reagir nos próximos dias, entregando a mesma resposta para cada afronta. Levanta a sua mão mais alto que você pode. Para cada luta, cada perseguição, você vai responder com a mesma resposta, de mãos levantadas, adorando a Deus, porque você está executando uma grande obra. Quem crê nessa palavra? Será que você pode aplaudir o Senhor por esse texto tão precioso? Sabe, esse texto mexe muito comigo porque coisa boa, e eu tenho orado muito ao Senhor por isso, para que a gente possa ter discernimento espiritual. Bênção do Senhor é ter uma cabeça boa e ter discernimento sobre aquilo que está acontecendo, para entender a hora certa de se posicionar em algumas situações. Talvez se você não entrou aqui com discernimento espiritual, essa é a minha declaração sobre a sua vida: discernimento espiritual. Coisa boa é você ter isso, é saber dar glória a Deus para aquilo que de fato você precisa dar glória a Deus. É você atribuir ao Senhor aquilo que Ele está fazendo e entender as artimanhas do nosso adversário. Isso vem com discernimento. É você saber ter misericórdia para aquilo que você precisa de fato ter misericórdia. Quando você não tem discernimento, você tem misericórdia para onde não deve dar misericórdia, e você não entrega glória a Deus no momento que você precisa entregar glória ao nome do Senhor. Por isso nós precisamos orar por discernimento. Nesses dias, discernimento é tudo que nós precisamos ter, porque senão o diabo ele vai nos distrair, e se você se distrair nesses dias, tudo vai começar a desabar na sua vida. A distração, ela vai desconstruir tudo aquilo que o Senhor tem construído para a sua história. Então, às vezes é uma bomba que vem na sua vida, uma notícia ruim, algo que acontece, e aquilo acaba desmoronando tudo aquilo que você construiu na sua fé, na sua vida, na sua família. E esse é o propósito do nosso adversário: desconfigurar a nossa fé, tirar a nossa dependência do Senhor, para que você não fique dependente da presença. Um lugar que você sempre adorou a Deus, de repente esse lugar não faz mais sentido para você. Uma vida de oração, de fé, de repente isso não faz mais sentido. E é isso que o diabo veio para fazer, porque às vezes a base da sua fé foi afetada por uma bomba, uma notícia ou um sentimento ruim. Você vai desmoronando e de repente você perde aquilo que é mais precioso para você, que é a sua fé. Mas hoje eu quero declarar, irmãos, que o diabo não vai desconstruir a tua fé em nome de Jesus. O diabo não vai desconfigurar aquilo que nós cremos, porque se tem algo que eu aprendo no mundo espiritual, que às vezes o diabo não vem só para te assustar. Ele não quer só te assustar. Ele sabe o que você tem buscado. Ele não quer te assustar, ele não quer te amedrontar. Ele só quer te distrair. Às vezes a artimanha do inferno é apenas a distração. E hoje essa palavra, cara, é uma das palavras mais importantes para nós, porque isso, quando eu estava lendo e escrevendo, eu pensei: se eu conseguir passar para a igreja aquilo que o Senhor está falando comigo, e também conseguir aplicar a minha vida, as direções que Deus me deu hoje, eu tenho certeza que a nossa vida nunca mais vai ser a mesma. Eu tenho certeza que, se você entender o que eu estou te falando, porque tudo que o diabo quer é só a sua atenção. Ele quer mandar uma carta para você e dizer: vamos ter um tempo, vamos conversar, desce da onde você está e venha me ouvir. O laço do adversário é te fazer distrair, se distrair com as coisas da terra.
Coisa simples. De repente você está tomado de uma angústia e você não sabe nem de onde veio essa angústia. Essa é a artimanha do nosso adversário. Muitas vezes você vai ter que bater o pé, irmãos, e dizer: agora não, eu quero declarar que eu estou executando uma grande obra e eu não vou parar, eu não vou me distrair, eu vou continuar orando. Ah, mas o seu filho foi embora de casa, está desempregado, a sua família está enferma. Não, eu não vou parar, eu estou executando uma grande obra. Eu não tenho tempo para ouvir, porque Deus está me chamando para coisas maiores. Eu quero profetizar. Não importa a situação que você entrou aqui hoje, nessa manhã, meu irmão, mas Deus está te dizendo: continua executando o que eu te chamei, porque eu vou te honrar. Quem pode receber essa palavra? Você precisa aprender a confiar em Deus, porque se você não confia em Deus, você toma decisões pautadas no que você acha, no que você faz. E se você toma decisão, se tudo você decide, você não precisa do Senhor. Mas o que nós precisamos é do Senhor. Precisamos estar dependentes. Neemias, esse livro inteiro fala sobre a reconstrução dos muros de Jerusalém. Jerusalém está no chão, os babilônicos destruíram tudo. 566 anos antes de Cristo, os muros estão caídos. E agora Nabucodonosor vai rolar como um compressor. Ele vai destruir Jerusalém por inteiro. Ele vai acabar com aquelas pessoas. Ele vai trazer uma maldade tão grande. Ele destrói, e essa destruição demorou 150 anos. Aqueles que sobreviveram ficaram escravos. Os muros caíram. Jerusalém está desabado, irmãos, porque um rei se levanta e acaba com aquela cidade. E aquela desgraça acontecendo, os muros caindo, 150 anos e ninguém fazendo nada. Olhando aquela situação e se acostumando com aquela situação, se acostumando com os muros caídos no chão. Eu estava lendo essa história porque, irmãos, entenda algo. Às vezes as pessoas falam assim: cara, você está falando isso é porque você não sabe o que está passando na minha vida, você não sabe o que eu errei, você não sabe o que eu fiz. Irmãos, mudar de vida dá trabalho, nada é fácil. Irmãos, eu poderia vir aqui hoje dizer que vai ter facilidade, que você vai conseguir reconstruir sua vida de qualquer jeito, mas a grande verdade é que no reino de Deus não tem facilidade. Os muros estão caindo, e se você não mudar, de 150 anos vai para 300, e se você não tomar uma posição, tudo continua do mesmo jeito. Mas Deus está trazendo uma mensagem para nós essa manhã, dizendo: filho, você não vai se acostumar com a ruindade, você não vai se acostumar com os muros caídos, você vai se levantar hoje com uma palavra. Tem palavra profética nesse altar aqui. Ei, coloque os muros de pé. As pessoas olhavam para os muros e falavam: que saudade quando esses muros estavam de pé. Que saudade que quando essa cidade estava levantada de uma maneira saudável. Irmãos, a gente é bom nisso. Bom no quê, pastor? Bom de contar história. Nós somos bons de se vitimizar. Nós sabemos tirar a nossa culpa. Nós sabemos terceirizar a responsabilidade. Sim ou não, irmão? Tem alguém comigo aqui hoje? Nós sabemos fazer isso. A gente é bom em dar desculpa, mas Deus está dizendo: eu não vou responder as suas dúvidas, eu não vou responder as suas questões, eu vou responder o que você responde na terra. O céu não responde com perguntas, o céu responde respostas. Quando você se levanta, o céu libera um favor. Tem poder para quem se levanta, tem poder para quem toma uma atitude, tem poder para quem está indignado com a vida, dizendo: eu não aceito mais essa situação. Tem alguém comigo que não aceita mais viver nesse lugar? Depois de 150 anos, um camarada chamado Neemias, que mora em Jerusalém, agora, que nem morava em Jerusalém, na verdade, Neemias morava na Pérsia. Ele escuta falar que a cidade dos seus avós estão arruinada, a cidade está caindo. E ele pergunta para aquelas pessoas: olha o que está acontecendo, como está a cidade dos meus avós? E a resposta veio, alguém dizendo: rapaz, a cidade está um caos, os muros caíram. Está uma catástrofe aí só. Os que sobreviveram agora são escravos. Neemias, essa é a verdade. Neemias nunca morou em Jerusalém. Só era a cidade dos seus avós. Eu já ministrei isso algumas vezes aqui. Neemias não é arquiteto, não tem dinheiro. Neemias é um copeiro. Alguém que experimentava as comidas antes do rei provar. Ele cuidava do reinado, ele cuidava da casa, levava vinho, ele tinha que desfrutar de banquetes para saber se estava bom ou estava ruim. Neemias é copeiro. Bruno, Neemias não é arquiteto, ele não é pedreiro, ele é copeiro.
Mas agora, irmãos, isso é muito poderoso. Mas aquele dia que ele ouviu falar que a cidade dos seus avós estavam caindo por terra, os muros caindo, as pessoas sofrendo, nasce uma indignação no seu coração. Quando ele ouviu falar que estava tudo indo de mal a pior, uma indignação muito grande nasceu no coração dele. É como se ele falasse assim: eu não vou viver de qualquer jeito sabendo que a cidade dos meus pais, da minha família, está caindo por terra. É como se ele estivesse ouvindo dizer: não, os meus pais estão bebendo, a minha família está sendo destruída, e eu não vou aceitar, porque o crente sou eu, o chamado veio para o meu coração. Eu não vou aceitar o meu casamento de qualquer jeito, eu não vou aceitar minha vida espiritual de qualquer maneira. Eu preciso fazer algo. E aqui tem uma diferença muito grande, porque Deus nunca te chamou para você servi-lo baseado nos recursos que você tem. Deus sempre te chama para você caminhar baseado na sua capacidade de confiar nele totalmente. Neemias é copeiro, não é arquiteto, não é engenheiro, ele é copeiro. Mas agora Deus está o chamando para reconstruir os muros. Agora tem uma grande obra, e essa obra é maior do que a sua própria vida. Irmãos, escuta isso, isso é palavra profética. O teu ministério não depende de você. Eu vou de novo, o teu ministério não depende de nós. Ei, escuta isso, o teu chamado não depende de você, depende totalmente do Senhor. Aonde Deus vai te levar, levanta a sua mão para receber essa palavra. Aonde Deus vai levar a sua família, vai depender do nível de confiança que você tem nele, e não do que você é capaz de fazer. Escuta, o ser humano é capaz de fazer muitas coisas, o ser humano é capaz de construir muitas casas, construir muitos negócios, mas o Senhor faz por você aquilo que você não tem capacidade de fazer. O chamado vai além da sua força. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. O seu chamado vai além dos seus recursos, é além. O seu chamado é maior do que a sua própria vida. Neemias se entristece pela causa, vai até o rei. Você conhece a história. O rei percebe ele triste, e ele explica a situação dizendo: olha, a cidade dos meus avós está caindo, os muros estão em decomposição, as pessoas estão sofrendo. E ali o rei, naquele momento, a Bíblia diz que surpreendentemente, quando Neemias faz o que ele pode, Deus faz por Neemias aquilo que ele não podia fazer. Porque agora o rei libera um destino para Neemias, dizendo: pode voltar. E além da sua volta, eu vou liberar madeira para você reconstruir. Eu vou liberar para que você passe nos países e não tenha dificuldade. O rei libera um decreto, e ele vai fazendo, Deus vai fazendo por Neemias aquilo que ele não podia fazer. 150 anos os muros ficaram no chão, e Neemias reconstrói os muros, sabe com quantos dias? 52 dias. Eu vou de novo, alguém não pegou. 150 anos os muros estavam no chão, mas agora Neemias se levanta, e com 52 dias ele levanta os muros de Jerusalém. Irmãos, escuta isso. Tem crente de 150 anos que não produz o que o crente de 152 dias está produzindo. Tem oração de 150 anos que não produz uma oração de 52 dias que está produzindo. Escuta o que eu estou te falando. Quando eu leio esse texto, eu já ministrei diversas vezes sobre isso, mas eu estava estudando sobre essa palavra. Neemias não era ninguém, mas ele ficou indignado, porque ele não estava acostumado em viver de uma fase ruim. E irmãos, tem gente que se acostumou a viver mal. Tem gente que se acostumou, irmãos, a acordar do mesmo jeito, a dormir do mesmo jeito. Tem gente que se acostumou dormindo do lado de ruínas e pensando que é isso que Deus tem para você. Se acostumou a tomar remédio para dormir, remédio para acordar, se acostumou a viver sendo traído, sendo traída. Irmãos, escuta o que eu estou te falando. Deus te levantou hoje com uma palavra dizendo: a vida que eu tenho para você não é a que você se acostumou a viver. A vida que eu tenho para você, olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem desceu o seu coração. As coisas que eu já tenho preparado para você, tem uma vida que você não conhece. Tem uma vida que você não conhece ainda. Eu vou de novo, tem uma vida que você não conhece ainda. E você precisa sair do lado das ruínas, deixar de ser humilhado, deixar de ser manipulado pelos outros. Tem gente que se acostumou a viver com migalhas, irmãos. Migalhas emocionais. Você se acostuma, e eu vi uma frase esses dias de um pastor, e isso mudou minha vida. Eu falei: cara, uau, que poderoso isso. A frase dizia assim: tem gente que prefere ter uma companhia debaixo de humilhação do que enfrentar a solidão com dignidade.
Tem gente que prefere ter uma companhia debaixo de humilhação do que enfrentar a solidão com dignidade. Eu te pergunto, irmãos, que muralha que caiu do seu lado, que você está acostumado a viver nessa ruína? Ei, levanta a cabeça. Se ninguém quer estar perto de você, o Senhor é contigo. Se as pessoas te desprezam, o Senhor te ama. E foca no seu propósito, foca nos seus muros. Levanta a sua mão para o céu hoje e agradeça por quem saiu, agradeça por quem permaneceu, mas acima de tudo, continue exaltando o nome de Jesus. Tem alguém que veio para exaltar o nome dele aqui essa manhã? Pergunta para quem está perto de você: o que te indigna de verdade? Que nem diz meu avô, isso que me irrita. O que te irrita de verdade? O que te irrita de verdade, irmão? E não estou falando no outro. Você já pensou no outro, né? Você já pensou que aquela pessoa... Eu estou falando na sua vida. A Bíblia não é uma janela, a Bíblia é um espelho. A Bíblia não está para corrigir o erro do outro, está para corrigir os nossos erros. E, irmão, quando eu abro essa palavra aqui, eu falo assim: Jesus, me perdoa porque eu não sou crente. Eu preciso muita coisa para mudar. Mas o que está te indignando nesses dias? Neemias está em outro país, ele ora, ele chora, ele clama, ele jejua, ele fica em pranto, Reinaldo. E eu aprendo isso, que não existe avivamento, mudança, transformação sem choro. Avivamento não vem em festa, em bolo, e muita gente perto de você. Avivamento nasce com lágrimas, você sozinho no quarto. Quer ser avivado? Se prepare, Deus tem um quarto, Deus tem lágrimas para você. Eu estou pregando para alguém aqui essa manhã, eu estou sentindo a graça de Deus. Avivamento não nasce com alegria, festa, muita gente. Irmãos, as maiores virtudes que eu recebi de Deus era eu sozinho mesmo. Não era ninguém perto. Irmãos, eu venho num culto como esse, parece que a gente vai ser arrebatado, sim ou não? A Steph estava ministrando aqui, eu falei: vou ser arrebatado agora. Quando falou o galopar dos cavalos, eu falei: vai abrir o céu agora, vai vir, ele vai entrar aqui. Você fala: que poder é esse, que glória, que avivamento, que unção. Mas o que muda o homem não é só esse poder que é liberado aqui, é a lágrima que você derrama lá na pia da sua casa. Meu Deus, é a lágrima que você derrama no chuveiro, tomando banho para ninguém ver. É na sua casa, você dobrando o joelho, clamando a Deus, dizendo: Pai, o que está acontecendo com a minha vida? O que está acontecendo? Não estou entendendo. Avivamento não nasce em festa. A melhor é estar numa casa de luto, onde tem reflexão dos seus dias, do que numa casa de festa que você não tem entendimento do que está acontecendo. Ei, quer saber de uma coisa? Deus não te abençoa quando Ele te dá o que você pede. Deus te abençoa quando Ele te tira o que você nem imagina que era para tirar da sua vida. Isso é avivamento. Levanta a sua mão para o alto nessa manhã. Deus está vindo com uma palavra dizendo: filho, eu tiro, mas eu abençoo. O que eu tiro é livramento. Você pode não entender agora, mas avivamento nasce de lágrimas. Avivamento nasce de renúncia, dor, perda, porque eu vou te levantar para viver o que você nunca viveu ainda. Quem pode exaltar o nome de Jesus essa manhã? Avivamento nasce em você levantar a sua voz para o alto e dizer: eu não vou viver mais desse jeito. Irmão, teve uma vez que eu acho que já falei isso aqui, a gente estava na academia, tinha aquela biopedância, né? É isso, né, negão? Fizemos uma biopedância, estavam todos meus amigos aqui, ó. Taxa de gordura, todas passei do limite. Eu olhei para eles e eu falei assim: nunca mais. Foi ou não foi, Roger? Nunca mais eu vou fazer esse exame, vai estar do mesmo jeito. Aquele dia eu fiquei louco, revoltado. Eu falei: como que pode? Eu não consegui controlar nem a minha própria boca, minha alimentação, minha saúde, não ter disciplina. Como é que pode? Eu falo que a gente precisa ter domínio próprio, precisa viver tanta coisa. Eu falei: aquele dia eu não aceito. Eu falei: acabou. E quando você toma essa decisão, eu comecei a treinar. De repente veio um amigo nosso aqui, o Renato, falou assim: cara, vou pagar uma nutricionista para você ir lá. Caro, rapaz. Eu fui só uma vez, só quando ele semeou, que eu nem voltei mais. Que era caro demais. 2 consultas, quase 4 dígitos. Eu falei: não. Mas eu fui lá, recebi a bênção, porque quando você se levanta, o favor vem. Irmãos, para a glória de Deus, eu e minha esposa, eu na verdade, quando eu casei, tinha 75 quilos. Eu cheguei no 102. A Varô faz uma comida muito gorda, agora ela mudou, graças a Deus. Quero cair para 89 de peso. Taxa de gordura no corpo foi para 10. Estava com quase 20.
Eu falei, não aceito, mas se eu não me levantasse e falar assim, agora acabou, eu vou governar essa área da minha vida, eu não teria colhido o que eu estou colhendo hoje. Hoje a gente pode sair para treinar, pregar o evangelho, fazer visita, pregar o evangelho 2, 3 vezes por dia. Não é porque só Deus nos renova, é porque a gente está tendo disciplina espiritual. E Neemias se levantou dizendo, eu não vou aceitar mais viver do jeito que eu estou vivendo, acabou. E quando você se levanta com essa oração, o céu se move, o céu se abre, avivamento vem. Eu estou falando da saúde, mas chegou a hora de você bater o pé lá na sua casa e falar assim, eu não aceito mais as coisas acontecer dessa maneira, minha vida financeira não vai ficar mais assim, a minha vida emocional não vai ficar mais assim, essa distração não vai tomar conta do meu espírito. Hoje você se levanta e dá um grito no mundo espiritual dizendo, eu não vou mais viver desse jeito, eu não vou mais aceitar dessa maneira, eu vou me levantar para viver o que eu nunca vivi. Quem está comigo essa manhã aqui em nome de Jesus? Eu não sei aonde você vai arrumar força, eu não sei de onde você vai tirar força para viver isso, mas eu sei de uma verdade, se você se levantar, Deus é contigo. Se você se levantar, Deus é contigo. Ei, deixa a frustração tomar conta do seu ser, porque todo homem que Deus primeiro avivou, primeiro ele frustrou. Antes de Deus avivar um homem, ele primeiro vai frustrar esse homem. E a frustração faz parte, Deus frustra. Eu poderia falar, Deus te abençoe, todo mundo, glória. Eu vou de novo, Deus frustra também. Aleluia, tem alguém comigo aqui essa manhã? Ó, os crentes, já estou frustrado. Se tem crente frustrado, terá crente avivado. Se tem crente frustrado, já se frustrou com alguém? Já se frustrou com a igreja? Ui, mentiraiada na igreja. Então, se você foi frustrado, se prepare para Deus avivar você. Porque Deus te frustra para mostrar para você que nenhum homem pode te dar o que Ele tem para te oferecer. Ele te frustra para que o seu coração fique totalmente conectado à presença dEle. Ele te frustra para entender que o seu dinheiro não vem do seu patrão, o seu dinheiro vem do Senhor, a sua provisão vem dEle, a sua saúde não vem na sua disciplina, na sua dieta, a sua saúde é Deus que te dá. Você pode fazer a sua parte, porque quando você faz o que não pode, Deus vai fazer por você o que você nunca imaginou em viver. Deus está falando com alguém aqui, levanta a sua mão e exalta o nome de Jesus, por favor. O povo hebreu, irmãos, escuta isso. Deus ouve o clamor do povo depois de 400 anos. Aí você fala, como é que pode Deus ter ficado em silêncio 400 anos? O povo escravo. É porque 400 anos o povo estava acostumado a viver daquela maneira. Depois de 400 anos eles começaram a clamar por libertação. E aí Deus levanta Moisés. Alguém pegou, vou de novo. 400 anos, Bruno, acostumado a viver daquele jeito. Aí quando se indignaram, Deus levanta Moisés. Porque o tempo do seu cativeiro, irmãos, é relativo ao tempo da sua indignação. Enquanto não ficar indignado, vai viver do mesmo jeito. Silêncio da morte. Tem que ter indignação. Eu quero ganhar vidas para Jesus. Eu quero pregar o evangelho. Quero fazer Jesus conhecido. Eu quero anunciar a palavra de Deus. Eu preciso olhar para o meu corpo e falar, você vai fazer isso nem que seja arrastado. Você vai para a oração nem que seja arrastado. Se indignar com aquilo que está acontecendo. Enquanto eu estou pregando, eu estou vendo nos olhos de algumas pessoas aqui essa indignação nascendo dentro de você. Essa indignação de falar assim, não vou aceitar, eu vou levantar um clamor e eu creio que Deus vai me libertar. Eu vou levantar um clamor e eu sei que Deus vai alcançar minha família. E enquanto Deus não faz, eu continuo clamando. Vou bater, bater, bater até a porta se abrir. Eu vou clamar, clamar, clamar até algo acontecer. Eu não vou ficar vendo os muros no chão e ficar parado. Não, eu vou me levantar hoje, reconstruir. Vai envolver dor, vai envolver sacrifício, vai envolver entrega. Deus te trouxe nesse culto para você ouvir isso. É você que vai reconstruir aquilo que caiu à sua volta. Não é a sua esposa, não é o seu amigo, não é o seu líder, não é o seu pastor. É você que vai se levantar para reconstruir o que caiu. Será que tem crente comigo aqui? Levanta a sua mão. Deus tem avivamento guardado nessa manhã para coração ferido, para coração machucado. Você não vai aceitar a sua família do jeito que está, mas você vai levantar um clamor dizendo, eu vou mudar essa realidade. Quem está comigo aqui essa manhã? Exalta o nome de Jesus. Neemias sai da Síria e vai direto para Jerusalém.
Nesse percurso agora ele vai se trabalhando, ele vai se esforçando. Neemias, ele não é arquiteto, ele é copeiro, como eu disse, mas ele é uma pessoa avivada. E eu li isso esses dias. Uma pessoa avivada, ela faz além do que ela foi chamada para fazer. Uma pessoa avivada por Deus, ela não vai fazer só o que foi chamado para fazer. É igual quando alguém chega na igreja e fala assim: não, eu prego e só vou pregar, só vou servir se alguém me der a oportunidade de pregar. Eu toco. Eu só vou servir se alguém me der a oportunidade de tocar. Irmão, escuta isso. Quem é avivado não faz só o que quer. Eu vou de novo. Quem é avivado faz aquilo que Deus pede. O avivado não faz só aquilo que foi chamado para fazer e fala assim: isso é meu chamado, pregar. Eu só vou pregar servindo dessa maneira. Eu só vou tocar se isso for... Não, irmãos, o cara que está avivado, a mulher que está avivada, se tiver que carregar pedra, ele vai carregar pedra. Se tiver que estar na porta ali na recepção, ele vai estar na recepção. Se tiver que orar, ele vai orar. Se tiver que lavar um banheiro. Porque, irmãos, o ministério que está em falta hoje na igreja é ministério de lavar banheiro, arrumar cadeira. Isso ninguém quer mais, porque não é vantajoso, não é visível para a igreja, mas aos olhos que tudo vê. Ele está vendo você limpando o banheiro da casa dele, ele está vendo você ficando na porta, ele está vendo você servindo café. Isso é servidão. E Deus vai honrar pessoas que não faz só o que quer, vai fazer o que foi chamado para fazer. Senhor, eis-me aqui, usa-me da maneira que o Senhor pertence, use-me da maneira que o Senhor quer. Quem quer de fazer essa oração comigo essa manhã aqui, dizer: Pai, me usa-me da sua maneira. Quando a gente vê uns crentes metódicos, que só quer fazer o que... Não entendeu nada ainda. Chamado é fazer o que foi feito para você fazer, independente da situação que você gosta ou não. É servir por algo maior. Quer avivamento? Vamos cavar um poço. Não, mas eu acho que a Carral deveria ser dessa maneira. Irmão, escuta isso. Esse ano nós vamos fazer 7 anos reunidos. Como igreja inaugurada, nós vamos fazer quase 3. É tempo de cavar poço. Estamos cavando. E você faz parte dessa obra. Tem um muro que a gente está construindo. Vai ficar bom. Eu acho que está ficando bom. Porque uma coisa que não pode faltar e não falta aqui pela misericórdia de Deus é a presença de Jesus. Ainda não temos o piso que a gente sonha, não temos o som que a gente sonha, não temos a estrutura que a gente sonha ainda não, mas a gente está construindo pouco a pouco, madeira por madeira. E chegar em obra pronta, irmãos, é fácil. Eu quero ver você vir levantar a sua roupa aqui, a sua manga, e começar a trabalhar dizendo: Pai, eu vou servir aonde tem que servir. Pastor, o que precisa? Eu estou aqui. Irmãos, eu estou sentindo falta de gente que fala isso. Cara, eu preciso servir, eu quero ajudar. Não esperar alguém. Se ninguém me chamar, não faço. Irmãos, primeiro Deus vai curar você antes de servir no altar. Você precisa ser curado, porque quando você é curado, você vai servir da maneira que precisa servir no reino. Lá na sua casa, você não vai esperar alguém te dar oportunidade para você amar a sua família. Você não vai esperar a oportunidade para você limpar a sua casa. Imagina eu esperar a oportunidade da minha esposa e falar assim: a oportunidade está com o varão, se apresentar aí na louça, porque nós precisamos de você nessa... É a nossa realidade. Quem está na casa do Pai aqui? Quem está disponível? Então vamos para cima. Fala para a pessoa que está perto de você: vamos para cima. Fala para ela: vamos para cima, é hora de ir para cima. É muito choro, é muita tristeza, mas irmãos, quer curar essa tristeza? Começa aí servindo ao Senhor. Eu estava cheio de angústia no meu espírito, cheio de coisa ruim. E quando eu cheguei lá no GRAAC, no Hospital do Câncer, eu olhei para aquelas crianças uma vez, eu falei assim: eu não tenho problema nenhum. Quando eu fui no centro da cidade, eu vi aquelas pessoas que não têm onde dormir, o frio tomando conta, ela tendo que se encolher num papelão, num saco plástico, para não morrer de frio. Você começa a perceber que você não tem problema. Quando eu comecei a liderar a igreja, comecei a pegar casos que eu falo: cara, que é isso? Problemas reais. Eu comecei a entender que eu não tinha problema. Mas sabe quando eu comecei a ver que eu não tinha problema? Quando eu comecei a querer servir a casa de hospital com câncer, quando eu comecei a servir a igreja, eu comecei a entender que meus problemas não são comparados a nada. E eu preciso levantar a minha cabeça, pegar
a enxada e começar a reconstruir o que Deus me deu para me fazer. Irmãos, tem uma missão que é sua, tem uma missão que é minha, e eu não vou abaixar a cabeça. O diabo não vai me distrair. Eu estou focado no muro que está à minha frente e eu vou continuar. Levanta a sua mão. Distração, nós te denunciamos essa manhã. Essa palavra é uma denúncia profética contra o espírito da distração. Hoje você recebe uma convicção no seu espírito. Nem todo mundo vai entender. Quando você tiver convicção disso, nem todo mundo vai te apoiar, mas você vai se levantar com uma causa dizendo: eu não paro, eu não desço, eu continuo. Eu estou sentindo Deus falando com alguém aqui. Será que você pode exaltar o nome de Jesus? Tem hora que você vai ter que quebrar ciclos. Faz parte. Ciclos se iniciam e ciclos se fecham. Pessoas estão do seu lado e agora daqui a pouco pessoas não estão do seu lado. Mas vai permanecer quem é para permanecer do seu lado de verdade. Vai permanecer quem é para ficar do seu lado de verdade. Irmão, escuta isso. Quando você está fazendo tudo de errado, tem um monte de gente do seu lado, sim ou não? Quando eu estava bebendo, fazendo um monte de coisa, todo final de semana era amigo. Aí falou assim: agora eu vou servir a Deus. Não fica um do lado. Porque quando a rota muda, as pessoas vão embora. E deixa as pessoas irem embora, irmão. Não é para estar do seu lado. Porque o seu caminho agora é o céu. Você está cumprindo um propósito. Você está com um projeto maior do que a sua própria vida. Você está vivendo algo grande. E quem tiver que ir embora, vai ter que ir embora. É duro, é difícil perder, mas faz parte. Neemias está trabalhando na reconstrução com um único foco, um único propósito. Está comprometido. E o que o diabo quer fazer? Distrair. O que o diabo quer fazer? Distrair. Meu irmão, escuta isso. Quer mexer na sua cabeça, quer ocupar o seu tempo. E você está perdendo a sua energia com coisas que não era para perder. Ele quer tirar você do lugar que Deus te colocou para estar. E o nível da pressão, o nível do processo revela o tamanho do seu propósito, revela o tamanho do seu chamado. Irmãos, eu vou liberar uma palavra hoje. O nível da pressão revela o tamanho do seu chamado. Eu vou de novo, alguém pegou? O nível da pressão revela o tamanho do seu chamado. Se está difícil, se prepara. Deus vai te usar na terra. Se está grande o processo, se prepara. Deus vai te usar na terra. E a distração não vai te parar. O nível que você apanha é o nível que Deus vai te usar nessa terra. Está vindo pancada de tudo que é lado. Já viu? Quando está tomando pancada, não sabe nem de onde está vindo. Quem já viveu isso aqui, irmão? Tu apanha de um lado, daqui a pouco você vai se proteger desse lado, você toma outra porrada. Eu falei: Jesus, para onde eu vou? Vem para minha presença. Vem para minha presença. O nível que você apanha é proporcionalmente ao nível da unção que você carrega. Fala para a pessoa que está perto de você: você tem uma unção grande. Eles começam a mandar carta dizendo para que Neemias pudesse descer. Sabe o que era a carta, Reinaldo? Desça para a gente conversar. Eu quero falar com você, desça. Ele começa distraindo, ele começa dando uma instrução: desça, a gente quer falar com você, desça do lugar que você está. Mas, irmãos, um homem só dá certo quando ele está na presença e no propósito do Senhor. Vou falar uma coisa para você: uma mulher e um homem de Deus só dá certo se estiver na presença do Criador e debaixo do plano eterno do Senhor. Não existe vida fora do plano do Senhor. Não existe vida fora da presença. É como se alguém chegasse perto de um peixe e falasse assim: sai dessa água, vem para cá, aqui tem uma vida que você não conhece, sai desse lugar. E tirar aquele peixe da água, ele vai morrer porque vai sair da sua natureza. O diabo quer que você saia da sua natureza para conversar com você, e nesse tempo ele mata. Aí você fala: não, era só uma conversa de 10 minutos, é só uma conversa de 10 minutos, vem aqui, eu quero falar com você. E dentro dessa conversa de 10 minutos já está 20 anos desviado, sem saber quem é e sem saber para onde vai. Mas hoje Deus está dizendo: discernimento espiritual. Você vai saber a hora de falar, você vai saber a hora de descer. Mas se eu não pedir para você descer, continua fazendo o que eu te chamei para fazer, continua construindo os muros. Quem está comigo aqui essa manhã, levanta a sua mão. Houve um plano para destruir Neemias, mas essa manhã todos os planos do nosso adversário estão caindo por terra. Eu estou sentindo a presença do Senhor aqui comigo. Quanto maior a pancada, maior é a confirmação que você está no caminho certo.
A pancada é grande, continua. Continua, porque Deus vai te visitar. Neemias, quando estava na Síria, ninguém ligava para ele. Não era nada, não era ninguém. Ninguém ligava, era só um copeiro da Síria. Mas agora, quando ele vai para Jerusalém, agora ele é avisado. Agora ele é atacado. Porque, irmãos, isso é muito forte. Você não pode se distrair, porque para não se distrair você precisa entender que o seu chamado, ele é maior do que a sua própria vida. Existe um projeto maior do que a sua dor. Existe um projeto maior do que a sua frustração. Em Neemias, continua servindo. Quando você para em coisas pequenas, o diabo te distrai fácil. Quando você se apega a coisas pequenas, o diabo vai te distrair. Por isso você precisa se apegar a um projeto que é maior do que a sua própria vida. Isso eu peguei para mim, irmãos. Eu tenho um projeto que é maior do que a minha própria vida, e eu estou investindo nele. O projeto é amar a Deus acima de todas as coisas, servir ao próximo como a mim mesmo, e amar a minha família. Esse projeto de fazer Jesus conhecido. Irmãos, o meu projeto não é ganhar um carro novo, uma casa nova, e comprar minha casa. Não, o meu maior projeto é fazer Cristo conhecido e conhecer cada vez mais. Esse é o maior projeto da minha vida. Porque o diabo, ele pode me distrair, tirando o carro, tirando a casa, tirando amigos. E se ele fizer isso, o meu coração cai. Porque se o meu coração estiver nisso, eu caio. Mas agora, se o meu coração estiver no Senhor, na presença, na Rabasui Nerema, se o meu coração estiver em Deus, nada e ninguém tem o poder de roubar isso. Levanta a sua mão mais alto que você pode. O que te faz sair da cama, o que te move de verdade, irmãos, eu vou te dar uma boa notícia. O que nos faz sair da cama é a causa da cruz, é a causa do Evangelho, é fazer Jesus conhecido, é amar a Deus acima de todas as coisas. Quem está aqui comigo amando a Deus, levanta a sua mão e exalte o nome de Jesus, por favor. Ei, você não foi chamado para viver, para comprar uma casa, ter um carro, ter uma família, ter filhos. Não é só isso, é para fazer Jesus conhecido e anunciar que Ele é grande, que Ele cura, que Ele restaura. É amar a Deus acima de todas as coisas. Se eu vivo só para ter filhos, qual o sentido dessa vida? Se eu vivo só para ter uma casa, qual o sentido da nossa vida? O diabo vai vir, vai roubar isso, vai distrair você rápido. Mas agora a gente está com um projeto, um propósito, um chamado maior do que a nossa própria vida. Eu estou sentindo Deus aqui nessa manhã. Meu irmão, você precisa colocar o seu coração em Deus. Você precisa colocar o seu coração nas coisas do Senhor. Porque se o seu coração estiver nele, o diabo não vai roubar nada de você. O diabo não vai roubar. O nosso inimigo, ele é astuto. Ele vem somente para roubar, matar e o quê? Ele é o pai da mentira. E ele vem para fazer isso, ele manipula, ele engana, ele transforma aquilo que é verdade em mentira, ele transforma aquilo que é mentira em verdade. Ele vem para fazer isso. O nosso adversário não joga para te assustar, irmãos. O jogo dele é distração. Porque como crente, cheio do Espírito Santo pentecostal, isso foi o que Deus falou comigo essa manhã. E eu anotei isso para mim, palavra para mim. Como crente, quando vem o que nos assusta, a gente tem coragem para repreender, sim ou não? No dia que alguém falou assim, tinha um sapo amarrado aí na frente da Carral. Oxi. Fizeram o trabalho para não ser... Eu já levanto, eu repreendo, eu vou para cima, eu já quero repreender. Porque a gente tem coragem para repreender o que nos assusta. Mas a estratégia dele não é só assustar agora. E o Espírito Santo falou comigo, Kaique, a mesma ousadia, força e coragem que você tem para repreender o que vem para te assustar, eu quero essa mesma coragem e discernimento para repreender e ter discernimento o que vem para te distrair. Alguém pegou? Vou de novo. Mesmo jeito que você tem coragem de falar em línguas, rodar em mistério, pular aqui, colocar a mão, gritar. É essa mesma coragem que eu quero que você tenha para dominar a sua língua e falar na hora que deve falar e fazer o que tem que ser feito. Você ter discernimento, o que está vindo para te distrair. Porque às vezes a afronta não é só simplesmente para tirar você da onde você está, mas é para manipular o propósito que você carrega. E todos aqueles que seriam abençoados pela sua vida não seriam mais. E é por isso que hoje a distração
oração, a resposta é a mesma. 4 cartas, 4 respostas. Por que eu vou descer para falar com vocês se eu estou envolvido em uma grande obra? Não tenho por que eu responder afronta, não tenho por que eu responder essas questões. Eu estou envolvido em uma grande obra, eu não vou me distrair. Eu tenho um foco, um só foco, uma só devoção, uma só paixão, uma só entrega. Ei, levanta a sua mão nessa manhã. Jesus está dizendo: você não vai se distrair, você vai continuar fazendo o que foi chamado para fazer. Por que eu vou parar de fazer o que Deus me chamou? Por que eu vou parar de fazer aquilo que abençoa tantas pessoas? Por muitas vezes, irmãos, em uma semana que eu estou bem, eu penso em parar umas 5 vezes. Quando eu estou bem. Quando eu não estou bem, é todos os dias. Todos os dias vem essa distração, uma afronta, pensando: por que eu faço o que eu faço? Eu não estou preparado para fazer isso. Deus vai levantar outro. Eu fico pensando essas coisas, me perturbam. Mas o Senhor está dizendo: por que você está gastando energia com coisas que não é para gastar agora? Por que você está gastando a sua energia respondendo gente que não quer nada com nada? Por que você está usando o seu tempo precioso, sendo que você poderia estar edificando vidas, expandindo o reino de Deus, fazendo aquilo que eu te chamei para fazer, enquanto você está preocupado com gente que só quer te distrair? E Deus está dizendo: hoje eu estou liberando uma palavra profética para a igreja Carral. Eu estou liberando uma palavra profética para as famílias aqui. A distração não vai roubar o seu propósito. A distração não vai roubar o seu chamado. Você vai continuar focado. Uma só coisa peço ao Senhor, e essa coisa eu não só peço, eu a buscarei, que eu possa estar na sua casa. Quantos os dias? Todos os dias da nossa vida. E levanta a sua voz para o alto e receba essa palavra nessa manhã. Você não vai descer da montanha, você vai continuar fazendo o que Deus te chamou para fazer. Será que tem alguém comigo essa manhã aqui? A pergunta para mim foi: por quê? Por que você está gastando tempo com o que não é para gastar tempo? Quem já se fez essa pergunta aqui? Você se perceber numa situação e falar assim: por que eu estou perdendo tempo nisso? Por que eu estou respondendo esse zap, que eu sei que é afronta? Por que eu estou respondendo fulano do meu trabalho, que eu sei que isso é afronta? Irmãos, quando você se cala, Deus fala por você. Todos os nossos problemas são pautados porque a gente fala muito. Os maiores problemas que eu tive foi porque eu falei além do que eu devia. E Deus está falando: se cala. Foca no muro. Eu vou de novo: se cala. Foca no muro. Continua reconstruindo, está ouvindo o que não deve ouvir, está falando o que não deve falar. Foca no que eu entreguei nas tuas mãos, porque quando você se distrai, você para de fazer o que Deus te chamou para fazer. E Deus está falando: foca nisso. Daquilo que era 150 anos na sua vida vai ser 52 dias. Aquilo que era demorado para muita gente, para você vai ser rápido, se você não se distrair. O diabo dizia: irmãos, não é rápido, desce para cá, vem falar comigo. Não, mas Deus está dizendo: se levanta com alegria e coragem, porque esse é o seu chamado. Você não vai chorar para as pessoas, você não vai chorar para quem não quer ver você feliz, você vai chorar só na presença do Senhor. Foca naquilo que você foi chamado para fazer. Tem alguém recebendo essa palavra essa manhã? Meu chamado é transbordar de alegria. Mesmo quebrado, eu vou estar alegre. Quebrado por dentro e um sorriso no rosto. Assim vamos vivendo o Evangelho, até que no dia Ele venha nos curar por dentro. Mas para nos curar por dentro é Ele que vai nos curar. Eu não vou demonstrar fraqueza para o meu inimigo. Não, sabe qual que é a nossa estratégia de ataque? É sorriso no rosto. Tá difícil, eu estou sorrindo. Ei, tá difícil, mas eu estou aqui na igreja. Tá difícil, mas você está louvando. Tá difícil, mas você está posicionado. Tá difícil, mas você está com um sorriso no rosto. O inimigo não está entendendo nada. Era para você estar parado em uma cama chorando, mas você está hoje de pé, adorando o Rei dos Reis e o Senhor do Céu. Quem veio nessa manhã adorar a Ele? Aleluia. A melhor resposta para a crítica é os frutos. Foca no fruto. Foca no trabalho. Vai produzir, irmãos. Vai trazer fruto para o reino de Deus. A pessoa pode não ir com a cara da árvore, mas contra o fruto jamais. Mas essa árvore é meia torta, né?
essa árvore é meio estranha, mas se tiver fruto. Jesus, certa hora, olhou uma árvore que à sua vista tinha fruto. Todos que passavam falavam assim: olha o tamanho daquela árvore, coisa linda. Mas quando Jesus foi se alimentar dela, não tinha nada. Jesus não quer que você seja visivelmente bonito e aparente para as pessoas na sua rede social, no seu Instagram, na sua família. Ele quer que você tenha fruto de verdade, para que Ele possa se alimentar da gente, olhar nos nossos olhos e falar: tem fruto lá dentro daquele homem, tem fruto lá dentro daquela serva. Ali não é só aparência, ali tem fruto de verdade. Embora todo mundo está olhando e está dizendo: não tem fruto não, mas Jesus sabe qual é o fruto que você tem. E hoje tem um fruto que eu quero que você entenda: frutos de arrependimento, frutos de mudança, frutos de transformação. Esse fruto o Senhor vai ver, e vai ver que você quer mudar de vida, e Ele vai pegar esse fruto e vai transformar. Ele vai pegar a sua indignação e vai levantar você para uma grande obra. Quem está comigo, exalta o nome de Jesus aqui nessa manhã. Sanbalat e Tobias está dizendo: desce, Neemias. A resposta é: eu estou em um grande projeto, eu estou em uma grande obra. Quando os muros estiverem de pé, você vai entender o porquê do meu silêncio. Quando o muro está de pé, os engenheiros de obra pronta aparecem. Irmãos, eu nunca vou esquecer uma coisa: está gravando, mas deixa passar, está tudo bem. Porque quem bate, esquece. Ou quem apanha, eu nunca vou esquecer. Eu, novo convertido, né, pretinho. Tinha nada, rapaz. Se virasse de ponta cabeça, ainda não tem muita coisa não, mas naquela época era pior. Uma vez uma pessoa falou para mim assim: ó, olha, se você casar com essa pessoa, você tem que acostumar a andar de ônibus. Porque esse aí... Passou anos, eu comecei a liderar, pregar o evangelho, viajar, né? Deus derramou uma unção na nossa cabeça. Misericórdia de Deus, graça pura. Eu encontrei essa pessoa, depois de muitos anos, essa pessoa me abraçou e falou assim: olha, sabe o que eu tenho orado? Para que meu filho se torne o homem que você se tornou. Naquela hora eu só engoli e falei: que assim seja, em nome de Jesus. Mas naquela hora a vontade era falar assim: mas você não lembra lá atrás? Porque quando o muro está de pé, os engenheiros de obra pronta vão falar: eu sempre acreditei, eu sempre vi que daria certo, eu sempre vi que você era capaz. Mas a grande verdade é que quando você está reconstruindo os muros, vão falar que você está ausente, vão falar que você está se achando, vão falar que você não liga para nada. Mas quando o muro está de pé, vão falar: parabéns, eu sempre acreditei. Então não para na elogio, não pare na crítica, continue focado no muro. Os muros estão caídos, reconstrua, levanta a sua voz, foca no que você foi chamado para fazer, com crítica e elogio. Eu continuo avançando no reino de Deus. Só o que te para é o que te move, e o que te move é a presença, é a presença. Será que tem crente que vem atrás da presença aqui? Levanta a sua mão mais alto que você pode. Se você trouxe aleluia, exalte a Deus com seu aleluia. Se você trouxe glória a Deus, exalte a Deus com seu glória a Deus agora. Vamos encher esse lugar de adoração. Eu quero ouvir a sua voz agora nessa manhã. Continue exaltando a Deus. Vamos encher esse lugar de glória. Você não vai parar, você não vai descer, você vai continuar exaltando a Ele. Será que você pode exaltar a Ele nessa manhã? Não pare, não pare. Feche seus olhos agora e suba a sua adoração. Rebassui, rebanarabase, rebanarabasui que teremanarabas, oremae, rabassui, teremanarabas. Ei, muitos queriam te matar, mas outros vão te aplaudir. Faz parte, isso é o evangelho de Jesus. Continua, continua, xerebassui. Nos faz viver. Levanta as suas mãos um pouco. Eu não sei o que está caído. Queremos mais. Nos faz viver o que um dia prometeu aos nossos pais.
faz romper. Será que você pode levantar as suas mãos? Faz o que só você pode fazer. Declare: e vem, faz romper. Oh, vem, faz romper. Oh, vem, faz romper. E faz o que só você pode fazer. Em Neemias capítulo 6, verso 15. Será que tem como colocar aqui? Tá com a Bíblia aí? Tá? Neemias capítulo 6, verso 15. Eu estou encerrando com esse versículo. Esse versículo vai trazer um significado daquilo que eu estou te dizendo. Você vai entender tudo que nós estamos construindo. Neemias capítulo 6, versículo de número 15. Diz assim: o muro ficou pronto no 25º dia de Elu, em 50 e o quê? Quantos dias? Quantos dias? Sabe o que eu aprendo? O homem que não está distraído, ele é uma bomba na mão do Senhor. Uma mulher que não está distraída, ela é uma flecha nas mãos do Senhor. 150 anos se tornaram 52 dias. Por quê? Sem distração. E aí eu vou te falar aonde Deus usa o inimigo para abençoar a nossa vida. 52 dias reinado os inimigos aqui na orelha de Neemias. Primeiro foi uma palavra: se você não parar, eu quero te conversar. Se você não conversar comigo, nós vamos matar você. Porque primeiro vem com um diálogo, depois vem uma afronta. Mas a resposta era a mesma: eu estou envolvido em um grande projeto e não vou parar. Mas aonde Deus usa o inimigo para nos abençoar? Porque talvez se não tivesse ninguém no pé dele, se não tivesse uma afronta, ele teria distraído e parado o ritmo. Mas quando tem afronta, tem clamor. Aonde tem afronta, você está correndo uma carreira. É igual quando você está sendo perseguido e você tem que fugir, e você tem que correr porque tem alguém que está vindo atrás de você. E você sabe, se você parar, aquilo te derruba. Deus está dizendo: eu uso o inimigo, ele não te toca. Mas não te toca se você ficar parado. Se você ficar parado, ele te toca. Mas se você se levantar hoje, ei, você vai andar e não vai se cansar. Vai correr e não vai se cansar. Eu te darei asas como águia. Ei, hoje eu te renovo. Você vai correr, eles vão tentar te perseguir, mas ao seu redor está o leão da tribo de Judá. O diabo anda ao seu derredor, porque ao seu redor quem está caminhando contigo é ele, o leão da tribo de Judá, o varão da peleja, o Deus de livramento, o Deus de Israel. Ele está contigo. Não pare, continua subindo os muros, continua reconstruindo. Levanta suas mãos hoje e adora o nome de Jesus. E que a terra estremeça. Fica de pé comigo hoje. Diante da majestade de Jesus, descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, poder e iniquidade. Sim, O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça. levanta as suas mãos nessa manhã. Vamos responder os céus e ruja o leão. Sim. E que a terra estremeça. O mais alto que você pode, declare isso. Declare que ruja o leão nessa manhã. Que ruja o leão. E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, poder e iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, poder e iniquidade. E ele virá, e ele virá, e ele virá, leão da tribo de Judá. Declare. E ele virá. E
que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Levanta as suas mãos, feche seus olhos. Continua nisso, continua isso, varão. Libera esse teclado aí, vai, meu filho. Levanta as suas mãos. E ele virá. Com seus pés, faz a terra tremer. Com seus pés, faz a terra tremer. Rasga os céus e faz a terra tremer com seus pés. E faz a terra tremer com seus pés. Faz a terra tremer. E rasga os céus e desce. Faz a terra tremer com seus pés. Faz a terra tremer com seus pés. Faz a terra tremer. Faz os céus e desce. Que valor, que valor, que valor. Faz os céus e desce. Que valor, que valor. Sinto galopar. Eu sinto galopar dos cavalos, ouço o leão rugir. Eu vejo fogo nas tochas, marchando pra guerra. Eu sinto galopar dos cavalos, ouço o leão rugir. Eu vejo fogo nas tochas. Levanta as suas mãos, levanta as suas mãos. Sinto galopar dos cavalos, ouço o leão rugir. Vejo fogo nas tochas, marchando pra guerra. O inverno prevalecerá. Existe uma canção aqui nessa manhã. Existe um instrumento, eu estou sentindo uma canção angelical aqui. Eu quero só os instrumentos, levanta suas mãos. E hoje Deus vai renovar crente apático, crente desanimado com a obra que Deus te entregou. Ao som do instrumento, do teclado, com seus olhos fechados, você vai começar a receber uma virtude do Senhor sobrenatural. Se você ora em línguas, começa a orar em línguas agora. Suba, cura, renovo. Sim, sei.
Essa é a terceira Quando o céu onda. fala mais alto, o barulho da terra você não escuta. O Senhor está elevando o nível da sua voz em nós, para que nada venha roubar você. Rebaço. Rebaço. Não desça. Não desça. Resiliência. Segura firme, porque o Senhor é contigo. Rebaço. Não se distraia por nada. O Senhor te chama para viver algo que você nunca experimentou ainda. Nós denunciamos a distração. Nós denunciamos o desânimo. Nós denunciamos a apatia, porque o chamado é maior do que a nossa própria vida. Não, libera esse teclado, tem alguma coisa aqui. Deixa ele fluir. Deu seu negócio com esse vaso aí hoje. Tá destravando, deixa o teclado, vamos subir um pouquinho de boinha. Libera, Rod. Solta o som que sai em você. Solta o som que sai em você nessa manhã. Solta o leão que sai em você. Sarabasuira mararabacê. Suas mãos e apenas receba um renovo caindo da parte do Senhor sobre você. Existe um renovo liberado. Você não vai ficar um crente desanimado. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Você que está sendo renovado por Deus, começa a exaltar o nome dele. Você que entendeu o que foi pregado, começa a exaltar o nome de Jesus. Eu quero ouvir a oração da igreja agora. Eu quero ouvir o seu aleluia. O diabo não vai nos distrair. O diabo não vai nos ganhar no cansaço. Não, nós vamos ser renovados aqui. Quando você libera um glória a Deus, você renova quem está perto de você. Quando você ora em línguas, não é só sobre você que ouve quem está perto. Será que tem crente avivado aqui nessa manhã? Onde estão os crentes avivados por Deus? Libera um aleluia para Ele nessa manhã. Libera o seu glória a Deus dizendo: Pai, eu sou renovado. Eu não vou parar. Eu vou continuar reerguendo os muros que caíram à minha volta. Sim. Senhor, eu oro e eu declaro sobre cada um dos meus irmãos que aqui estão: transformação, mudanças e renovo. Cura por completo. Cura por completo. Será que existe alguém que entrou aqui dessa maneira, começou falando um desânimo, uma apatia além do normal? Se você é essa pessoa, apenas levanta a sua mão direita para o alto. Eu quero orar por você. Por favor, você que levantou a sua mão, vem até aqui esse altar. Nós queremos orar por você nessa manhã. Se você está desse jeito, distraído, apático, desanimado, e você sabe que essa palavra falou com você, vem até a frente no altar, porque nós queremos orar pela sua vida nessa hora. Vem para esse altar, mas já vem orando. Vem para esse altar, mas já vem clamando a Deus. Vem para esse altar, mas já vem ministrando um novo tempo, uma nova realidade.